Você está alegre? Dê um glória aí na sua casa nessa noite, exalte ao nome de Jesus e pegue a sua Bíblia nessa noite e vai abrindo ela para o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, que retrata sobre uma das igrejas da Ásia. E nós vamos meditar nessa noite. O tema dessa palavra é Laodiceia não. Aleluia. Laodiceia não. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Glória a Deus. Mandamos um abraço aí, o pastor Juan não está presente. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Juan nessa noite. Um abraço a todos os irmãos que ele tem costume aqui de mandar aquele abraço. A irmã Nádia, seu esposo, que nos acompanham lá de Rio das Ostras. Alguns outros irmãos aí, né, Isaías? Eu não lembro, irmãos. Pastor Juan é que sabe o nome de todo mundo, dos irmãos que estão aí conosco. Mas que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Amém? A cada um de vocês que prestigiam esse culto, que nos acompanham, e você que está nos acompanhando, se puder compartilhar essa live com uma pessoa conhecida sua, de preferência, alguém que ainda não tomou uma decisão de receber Jesus Cristo como seu Salvador. Toda vez que você estiver acompanhando, faça isso, compartilhe essa live. Quantos acharam? Diga amém aí na sua casa mesmo. Beto, Lúcia, um grande abraço para vocês. Lembrei agora aqui, o pastor Juan disse que eles sempre acompanham a programação. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Estamos com saudades de vocês. Que Jesus possa abençoar, levando saúde, bênçãos sobre as vossas vidas e de vossa família. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra forte, que vem de encontro ao nosso coração nessa noite. Eu peço a você que abra o teu coração nessa noite e permita que o Senhor Jesus fale contigo de uma forma especial nessa noite. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez na tua presença nessa noite, Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo e bendito nome. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Entre em cada lar, em cada família, levando a tua bênção, o teu fortalecimento, a tua cura, a tua renovação, ó Deus, a tua restauração. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Fala ao nosso coração, Senhor, dê-nos sabedoria, dê-nos entendimento da sua palavra nessa noite, dê-nos a tua direção, Senhor. Fala conosco não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Senhor Jesus, para a nossa edificação e para o nosso fortalecimento, Pai. Ó Deus, estamos diante da tua presença nesta noite. Nós te adoramos e te glorificamos, Pai, porque só tu és digno de ser adorado e de ser glorificado. A ti toda honra e toda glória, Pai. Que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha aparecer nessa noite, ó Deus, para a glória do teu santo e bendito nome. Aleluia! Glória a Deus. A princípio, essa é uma palavra muito forte. É uma das igrejas que o Senhor Jesus, por intermédio do apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, foi exilado lá, e lá o Senhor Jesus o arrebata em espírito, e o capítulo 1 de Apocalipse vai relatar que quando João é arrebatado, ele ouve uma voz que diz a ele: o que você vê e o que eu te mostrar, você escreve em um livro
e envia às 7 igrejas da Ásia. Louvado seja o nome do Senhor. Então João, amando de Jesus Cristo, agora ressurreto, em glória no céu, ele aparece a João e ordena que toda a revelação de Apocalipse fosse enviada às igrejas da Ásia. E especificamente, João também recebe do Senhor cartas específicas a cada igreja da Ásia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, quando lemos essas cartas enviadas às igrejas da Ásia, nós podemos perceber claramente que em cada uma delas o Senhor, não exatamente a todas as igrejas, mas 4 dessas igrejas, nós podemos ler e perceber que o Senhor Jesus Cristo, ele faz elogios, enaltece o trabalho dessas igrejas e também ele faz críticas ao procedimento dessas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz qualidades que aquelas igrejas estavam possuindo no seu seio, aleluia, e também ele faz críticas àquelas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existem 2 igrejas que o Senhor Jesus, ele só faz críticas. E essas igrejas, a saber, Sardes e a igreja de Laodiceia. E Laodiceia se destaca porque aqui se retrata uma repreensão forte. Nós podemos perceber como essa palavra que Laodiceia era uma igreja dividida. Ela não era nem uma coisa e nem era outra. Era o que nos dá a entender esse versículo que acabamos de ler, 15, 16. Uma hora essa igreja estava cheia da graça, cheia da unção, colocamos assim, e outra hora ela estava fria, desanimada, não obtendo interesse pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em contrapartida, também vemos em Sardes o Senhor especificando uma igreja que tinha nome, que vivia, mas na realidade ela estava morta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nas outras 4 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, nós podemos perceber que ali existiam 4 igrejas em atividade. 4 igrejas, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tinha coisas boas para falar que estava acontecendo no seio dela, e coisas também que não estavam tão boas, mas eu entendo com isso, que essas igrejas estavam em atividade, elas estavam procurando, louvado seja o nome do Senhor, melhorarem diante de Deus, elas estavam procurando, louvado seja o nome do Senhor, fazer a vontade do seu Deus, dentro daquilo que elas conheciam como a vontade do Senhor revelada pela pregação da palavra por intermédio dos apóstolos que viviam naquela época. 4 igrejas que estavam em atividade e 2 que só recebem críticas do Senhor. Uma, tu tens nome que vives, e outra igreja, aleluia, tu nem és quente e nem fria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos nesta noite com essas igrejas. Nós aprendemos com cada uma delas. E a igreja de Laodiceia especificamente, ela nos traz um alerta. Porque segundo estudiosos da palavra, cada igreja dessa de Apocalipse, ela representa uma fase da igreja do Senhor Jesus, desde quando, desde da época dos apóstolos até os nossos dias. E segundo os estudiosos da palavra do Senhor, a igreja de Laodiceia tipifica a igreja dos últimos dias, a igreja do final dos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja mesclada com as coisas terrenas, uma igreja que acha que pode agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar aos seus próprios interesses, à sua própria vontade. O tema dessa palavra que eu dei é Laodiceia, não.
E essa igreja, ela é uma advertência para cada um de nós nos nossos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Laodiceia, o nome original dessa cidade era Dióspoli. Ela teve o seu nome trocado para Laodiceia. Aleluia. O patrono dessa cidade, Dióspoli, que teve o seu nome trocado para Laodiceia, era o Deus supremo grego por nome Zeus. E por ele ser o patrono dessa cidade, todo aquele povo o venerava. Existia um templo muito grande que foi erigido naquele lugar em honra a esse Deus. Nós podemos achar também em outros lugares, em outras igrejas, melhor dizendo, da Ásia, onde elas existiam ali, em cada cidade, também outros lugares que se veneravam esse Deus. Mas em Dióspoli era o local principal, era como se fosse a cidade do próprio Zeus. Diz a história que o conquistador grego Etíoco Epifanes, em suas campanhas militares por aquele local, ele começa a conquistar as cidades circunvizinhas a esta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E especificamente essa cidade de Dióspoli chama a atenção da sua esposa, que tinha por nome de Laodice. E ela pede a Etíoco, por se agradar das características daquela cidade na época, que dedicasse a mesma a ela, que desse aquela cidade para ela e que colocasse o nome daquela cidade, colocasse o nome dela melhor naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecendo bem, Etíoco, a devoção daquele povo, daquele local a esse Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele saberia que não seria fácil. Se ele tentasse conquistar aquela cidade à força, ele ia destruir as características da cidade, e assim, aquilo que chamava a atenção na cidade, que encantou a sua esposa, seria destruído. E se ele tentasse negociar com aquele povo, ele mostraria fraqueza diante dos homens daquela cidade, como o grande conquistador que ele foi dos tempos antigos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Etíoco Epifanes tem uma ideia. Ele decide seduzir essa cidade. Ele começa a enviar riquezas para essa cidade. Começa a investir naquela cidade de uma tal maneira, louvado seja o nome do Senhor. E ela começa a crescer. Ele começa a expandir os locais aonde estava aquela cidade. Começa a enviar mármore finíssimo para aquele lugar e construir grandes casas, grandes castelos e palácios naquele lugar. E a cidade começa a produzir. A cidade então cresce de uma tal maneira e ela se torna referência, porque nela é criada uma escola de medicina, que posteriormente ela passa a ser conhecida mundialmente. Louvado seja o nome do Senhor. E ela se caracterizava pela medicina ocular. Ali eles fabricavam, louvado seja o nome do Senhor, colírios e pomadas que eram usadas para o tratamento da visão. E eles transportavam e importavam aquilo naquela época para outras cidades e para outros lugares fora da região deles. A cidade também se caracterizava porque ela se desenvolveu na área da produção de tecidos e se torna também famosa na área da moda, né? É como, por exemplo, ela se torna uma referência como se fosse Paris hoje, né? Hoje Paris é a referência da moda para o mundo. Ou seja, nós temos uma cidade que cresceu, se desenvolveu, se tornou poderosa, se tornou conhecida entre todas as nações da época, louvado seja o nome do Senhor, em que ela existia.
E dessa forma o povo da cidade foi seduzido por esse imperador, louvado seja o nome do Senhor. E assim facilmente ele conseguiu quebrar aquela religiosidade que aquele povo tinha, aquela veneração que ainda que fosse a Zeus, mas existia uma veneração naquele local, ainda que adorando a um deus pagão. A fé deles foram enfraquecidas e eles aceitaram que a cidade fosse trocada do nome de Dióspole para Laodiceia. Você consegue perceber como a sedução do presente século trazida, os investimentos, a cidade cresceu e aquilo chamou a atenção daquele povo, e agora aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, facilmente permitiu, aleluia, que esse imperador trocasse o nome daquela cidade, a cidade tida como a cidade do grande Deus Zeus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos a carta a Laodiceia, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava também naquela cidade, a igreja do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus todo-poderoso, que estava instituída naquela cidade, nós podemos perceber com essa narrativa da história, que a igreja do Senhor também estava sendo seduzida. Nós podemos perceber por essas mesmas características, porque Deus, na carta enviada a João, ele faz uns trocadilhos dizendo: olha, aconselho-te que de mim compres colírio. A cidade era uma referência na oftalmologia, fabricava colírios para a visão humana, para a cura ou para a melhora da visão humana. E o Senhor falou: vocês são em outras palavras, vocês são referências nisso, mas eu aconselho que de mim vocês comprem colírio, para que vocês vejam. Eu aconselho que de mim vocês comprem vestes brancas, para que não sejam visto a vossa nudez. Nós podemos perceber com isso que a cidade, a igreja melhor do Senhor Jesus em Laodiceia, estava se deixando influenciar pelo presente século, pelas coisas da vida, que já estavam também seduzindo a igreja do Senhor Jesus em Laodiceia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja começa a se dividir. Ela começa agora a achar que podia agradar ao Senhor Jesus e agradar às suas vontades. Ela começou, louvado seja o nome do Senhor, a olhar para as coisas seculares, para as coisas da vida. Aleluia, começou a abandonar o seu propósito, aleluia, principal, aleluia, da sua vida, que era propagar o evangelho e guardar dentro de si a promessa gloriosa também a que a eles foram entregues, que era da salvação, da vida eterna, aleluia, para a vida daquele povo e daquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, Laodiceia, ela é um exemplo para os nossos dias finais. Aleluia, dias difíceis, dias em que nós podemos observar os homens na terra achando que podem agradar a Deus, que podem servir a Deus e agradar as suas próprias vontades. Não há como, louvado seja o nome do Senhor Jesus, agradar a Deus e agradar a si próprio. Precisamos, louvado seja o nome do Senhor, usarmos o exemplo dessa igreja nesses últimos dias. E, amados irmãos, olharmos para como está a nossa vida. Eu não estou falando que a igreja do Senhor que nos assiste está como a igreja de Laodiceia. Eu não quero dizer que você está frio. Eu não quero dizer que você está vivendo uma vida sem compromisso com as coisas de Deus. Mas o que eu quero transmitir a você com o exemplo dessa igreja é que você
e eu possamos nesses dias finais, louvado seja o nome do Senhor, olharmos para o que diz a palavra do Senhor, para a advertência que nos traz esta palavra para o nosso coração nessa noite, e mantermos a nossa vida firme nos princípios do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus não aceita uma igreja dividida. Ele não aceita uma igreja que uma hora está cheia da graça, da unção, cheia de disposição, e uma hora está desanimada, pensando em desistir, pensando em parar. Ei, meu querido irmão, nesta noite nós precisamos prosseguir, nós precisamos buscarmos a cada dia mais para a nossa vida fortalecimento no Senhor, buscarmos da sua presença, clamarmos ao céu para que sejamos cheios da graça e do poder do Espírito Santo para perseverarmos nestes dias finais. Glórias a Deus, glórias a Deus. O Senhor fala contigo nesta noite. Aleluia. E Ele abençoa a minha vida e abençoa a sua vida com esta palavra. Não desista. Não permita que as circunstâncias desta vida venham ofuscar a sua fé. Venha roubar a sua fé. Clame ao Senhor. Eu não quero pregar e trazer uma visão de uma vida espiritual sobre-humana. Eu sei que nós somos falhos, eu sei que nós somos pecadores, eu sei que nós temos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas meu irmão, existe uma coisa que existe no coração de cada um de nós, é a nossa sinceridade, é a nossa verdade com Deus. Aleluia. Há muitas pessoas nos últimos dias entrando dentro das igrejas para buscar coisas terrenas, coisas materiais, bênçãos transitórias. E acham que Deus só está interessado, aleluia, em proporcionar bênçãos terrenas, em proporcionar bem-estar terreno. Sim, existe sim a bênção terrena, mas louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar está o nosso viver espiritual. Em primeiro lugar está a nossa saúde espiritual. Não podemos ficarmos divididos. Não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Laodiceia, não. Essa igreja de Apocalipse, ela não é um exemplo para nós. Aleluia. Ela não traz um exemplo bom. O Senhor disse, quem não é uma coisa e nem é outra, eu estou a ponto de vomitar-te. É uma palavra muito forte. E eu gosto muito dessas palavras fortes, eu particularmente. Tem pessoas que falam, cuidado, irmão, com o que você vai falar. Pega leve. Irmão, eu sou daqueles que acreditam que a gente tem que falar o que o Espírito Santo manda a gente falar do jeito que Ele manda a gente falar. Cada um tem as suas características. Deus usa cada um dentro daquilo e no propósito que Ele tem. E às vezes Deus fala de uma maneira carinhosa, de uma maneira suave, e parece que muitos não querem dar ouvido à sua voz. Aí Deus levanta um que fala mais energicamente, as pessoas cutucam daqui, cutucam de lá, mas a verdade é que tudo que Deus faz por você, tudo que Deus te fala é visualizando o teu bem-estar espiritual. Ainda que seja uma palavra mais forte, ainda que seja uma palavra de bênçãos, Deus sabe a necessidade da sua igreja. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus não vê como vê o homem. O homem só consegue ver a superficialidade, a aparência. Mas Deus esquadrinha os corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O inimigo de nossas almas tem tentado seduzir a muitos
com as coisas desta terra. Ei, irmão, busque ao Senhor para que você não caia. A palavra de Deus, ela diz que aquele que pensa está de pé. Olha só, Dino, essa palavra. Aquele que pensa está de pé. Cuide-se para que você não caia. Olha a fragilidade de cada um de nós, como seres humanos. Então, meu irmão, você tem que ser quente, ou você é frio. Não fique em cima do muro, porque isso não agrada a Deus. Seja um cristão, sim, fervoroso. Seja um cristão, sim, que valorize os princípios da palavra de Deus. Seja um cristão, sim, radical com o pecado, radical com as coisas desse mundo, porque é assim que o Senhor quer a igreja dele na terra, radical, separando o que é santo do profano. E há muitos hoje já misturando isso, tentando misturar as coisas santas com as coisas profanas deste mundo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus nesta noite. Tito capítulo 2, versículo 11 e 15. Desculpe, irmãos. Estou molhando a garganta. Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Aleluia. Sóbrios. Nós precisamos estar sóbrios. Uma pessoa, por exemplo, sóbria, é uma pessoa, como usa-se a linguagem aí fora, é uma pessoa que está longe do efeito do álcool, não é isso? Pô, a pessoa às vezes está lá, bebeu muito, não está sabendo discernir nada, fala besteira, age sem pensar. Aí, às vezes, alguém está vendo aquilo ali, vamos deixar ele ficar sóbrio, porque não adianta falar com ele isso agora, porque ele não vai querer ouvir, ele não vai nem saber o que foi dito. Ou seja, espera ele ficar sóbrio. Aleluia! Que vivamos sobriamente, sabendo discernir, amados e queridos irmãos, o nosso viver cristão, a nossa conduta a cada dia. Muitos dos nossos dias, eles preferem julgar a vida do seu próximo. Pessoas que ficam julgando a vida dos seus irmãos, mas a Bíblia não manda que você julgue a vida do seu irmão. A Bíblia nos ensina que nós precisamos nos julgar a nós mesmos, se ainda estamos de fato permanecendo na fé. E de que maneira nós conseguimos discernir isso? Buscando o conhecimento da palavra. E como cada um de nós precisamos, nesses últimos dias, conhecermos, buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, e não somente para mostrarmos conhecimento, para mostrarmos que sabemos, para se destacarmos mais do que alguém dentro da igreja, mas para vivenciarmos o que conhecemos, porque não adianta conhecer 100% da palavra se você não procura viver a metade e anda criticando os outros ao seu redor. Que palavra forte! Não é uma palavra forte, irmão? Essa hoje? Mas é a palavra que edifica a igreja. A palavra que confronta, quando ela encontra um coração sincero, ele se desprovê das críticas e começa a se analisar, a examinar a sua vida.
Estamos prestes a entrarmos em 2023. E nós não sabemos o que nós vamos enfrentar no decorrer desse ano. Quando nós olhamos para o quadro desse mundo, nós vemos ele moralmente indo de mal a pior. Os homens tentando estabelecer leis, aleluia, que ferem a fé cristã, que ferem os bons princípios. Amados e queridos irmãos, que possamos policiarmos a nossa vida, que possamos nos guardarmos deste mundo, que possamos sim sermos quentes e não mornos, mediante a esse quadro em que o mundo se encontra nos nossos dias. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja precisa continuar viva. A igreja precisa continuar ativa. Como as 4 outras igrejas do Apocalipse, elas estavam se esforçando. Ei, irmão, se esforce para agradar a Deus. Não busque um evangelho só para satisfazer os seus interesses. Um Deus que só vai dar o que você quer, o que você precisa, e muitas das vezes simplesmente num plano horizontal, material. Aleluia, Jesus quer nos salvar. Nós queremos estarmos com Ele um dia, na glória, como Ele nos prometeu. Aleluia, aquele que perseverar em quê? Na fé, na doutrina, no amor, na comunhão do Espírito Santo de Deus. E esse é o nosso maior desafio nesses últimos dias. Permanecermos fiéis à vontade e aos princípios da palavra de Jesus Cristo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa mais importante é você estar bem com Jesus. Se você está bem com Jesus, se você procura estar bem com Ele, tudo na sua vida material e secular vai dar certo. Muitas das vezes empenhamos tantos esforços para conquistarmos com Deus as coisas da terra, mas se a gente jejuasse mais, se a gente dobrasse o nosso joelho e clamasse mais a Deus, dizendo: Senhor, me dá força para ser fiel. Senhor, me dá força para que eu não seja uma pessoa egoísta, que só pense nos meus interesses, ou que só tenha uma visão para mim. Aleluia. Existem muitas almas que precisam ouvir que Jesus está voltando, e que precisam, aleluia, serem alcançadas pelo poder da pregação da palavra do Senhor e do Espírito dele. Mas muitas das vezes nós estamos olhando somente para nós, para as nossas necessidades. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Ei, irmão, levante a cabeça. A nossa salvação está mais próxima de nós do dia em que nós abraçamos a fé. E nós não podemos permitir que essa igreja, que tipifica a igreja dos últimos dias, venha nos influenciar. Porque igreja não é 4 paredes. Igreja é eu e você. Aonde você está, ali está a igreja. Lá no mundo, a igreja é você, que é luz para os homens que estão perdidos nas trevas desse mundo. Jesus conta comigo. Jesus conta com você. Aleluia. Pregue a palavra. Dedique-se a se tornar exemplo da mesma. Glória a Jesus. Eu sei que essa não é uma palavra que tira muitos glória a Deus. Porque as mensagens que nós ouvimos por aí, em outros lugares, vem, meu irmão, leva a sua bênção. Vem que Jesus vai te dar prosperidade e vitória. Você vai prosperar. Você vai mudar de vida. Você que mora em Belfor Roxo vai morar na Barra.
É isso aí, Jesus vai te dar um carro do ano. É isso aí, você vai largar o Fusquinha e vai comprar uma BMW. Meu irmão, Deus, Ele abençoa. Deus abençoa. Mas a igreja do Senhor não está aqui para buscar coisas terrenas. A igreja do Senhor está labutando na terra para alcançar a vida eterna e a salvação das nossas almas. Aleluia. Há muitos que dizem que eu me batizei, estou numa igreja. É isso? Eu já me batizei em nome de Jesus, eu estou na igreja. Mas eu me preocupo muito com esses dizer, porque sempre que eu falo eles, eu me lembro aquele versículo que diz, aquela passagem que diz, muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, e impomos a mão sobre os enfermos, e eles foram curados. E o Senhor vai dizer abertamente para eles, nunca vos conheci. Como assim? Eles expulsaram demônios, os demônios saíram. Eles curaram os enfermos foram curados. Aleluia. Porque eles usaram o nome certo. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo no céu e na terra. E há poder no nome dele. Se você usar o nome dele, acreditando naquilo que você está pedindo a ele, você vai receber. Mas para ser salvo e para ser reconhecido no reino dos céus, tu tem que ser crente que estabelece os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 89, se não me falha a memória, Isaías está aqui, pode me ajudar. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é a justiça. Então o reino dos céus, ele é estabelecido pela justiça, porque a base do trono do Senhor é justiça. E nós que somos os seus eleitos, os seus filhos, aqueles que entregamos as nossas vidas a Ele, e temos Ele como nosso Senhor e Rei, nós também temos que estabelecer em nossas vidas a justiça do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo requer de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, irmão, seja radical com as coisas do Senhor, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, obrigado Isaías, Salmo 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Louvado seja Deus. Deus é fiel. A cada dia que se passa, mais nos aproximamos da promessa. Oh, glória! Irmão, o principal é nós chegarmos lá. O principal é nós alcançarmos a salvação e a redenção da nossa alma e, se possível for, arrastarmos o máximo de pessoas que o Senhor permite que esteja ao nosso redor ao conhecimento da palavra do Senhor. Anuncie a salvação. Seja um crente fervoroso, sim. Seja um crente que expanda o conhecimento da palavra onde você está, diante das pessoas que te cercam. Muitas oportunidades nós recebemos ao longo do nosso dia e da nossa vida de propagarmos a palavra do Senhor, mas talvez muitas vezes temos falhado com isso. Queremos ser muita coisa dentro do templo, queremos ser vistos e reconhecidos dentro do templo, mas há pessoas valorosas, anônimas, que têm propagado a palavra de Deus, que têm anunciado e ninguém conhece elas. Elas não estão sendo vistas, elas não estão sendo aplaudidas, mas já levaram mais gente para o céu, para o conhecimento da salvação e da vida eterna, do que muitas das vezes nós.
que estamos aqui pregando a palavra e estamos sendo vistos pelos homens. Eu não estou dizendo que não é importante isto. Eu quero fazer um comparativo que nós devemos trabalhar para o Senhor. Quer sejamos reconhecidos, quer não. Nós labutamos pela salvação e queremos agradar o nosso chefe, né? O nosso mestre e chefe. Queremos levar muitas almas ao conhecimento da verdade. Então, irmão, não permita que este presente século, as circunstâncias desta vida, elas possam roubar o teu fervor, elas possam roubar a tua fé, elas possam roubar a sua comunhão com o Senhor Jesus. Laodiceia, não. Ela é a igreja que tipifica a igreja dos últimos dias. A igreja descompromissada com a palavra e com a verdade do evangelho. Uma igreja atual que parece que mais quer ser servida do que servir de fato ao Senhor Jesus, ao seu reino. Louvado seja o nome de Jesus, que possamos refletir nessa palavra. Porque a igreja do Senhor também tem as suas responsabilidades. Aleluia. A igreja do Senhor, ela é a noiva do Senhor, vai cear com o Senhor Jesus, sim, naquele grande dia, vai estar com Ele, mas enquanto estamos aqui, temos responsabilidades. Louvado seja o nome do Senhor, de mantermos a nossa vida justa e piedosa diante da face do Senhor nosso Deus. 1 Pedro 2, 9 a 10, e eu termino com essa palavra e passo a palavra ao nosso querido irmão Isaías, diácono Isaías, que estará concluindo esse trabalho nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra tremenda. Mas vós sois a geração eleita. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos eleitos, aleluia, nós fomos adquiridos, louvado seja o nome do Senhor, por Ele, para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Jesus. Essa é a minha e a sua responsabilidade, anunciar a virtude. Louvado seja o nome do Senhor, a virtude celestial aos homens. Pregarmos e anunciarmos a palavra do Senhor, aqueles que ainda não tomaram uma decisão, não têm o conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Aleluia. E vivem uma vida distantes da vontade de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida por intermédio dessa palavra nessa noite. Que ela possa despertar o teu coração, despertar a tua vida, para que você possa viver uma vida de fato próxima com o Senhor Jesus Cristo. Uma vida quente, uma vida fervorosa, não uma vida em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos. Uma vida dividida entre as coisas dos céus, entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo. Isso não tem como conciliar isso. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. E tenha isso em mente. Laodiceia, não. Louvado seja o nome do Senhor. Diácono Isaías, eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Como é bom estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus. E que você possa abrir o seu coração
e ter recebido o que Deus falou conosco nessa noite. Laodiceia, não. É uma igreja que foi colocada ali como exemplo para que nós não seguíssemos esse modelo. Nós temos outros modelos a seguir na palavra de Deus, como a igreja de Filadélfia, que o Senhor Jesus disse para ela, que mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, foste fiel, mas que nós possamos a cada dia receber essa palavra e aplicá-la em nossa vida. A Bíblia diz que toda correção no presente momento, ela traz uma tristeza, mas depois ela produz um fruto pacífico em todo aquele que recebe. É isso que diz Hebreus 12, 11. Então que nós possamos receber a correção do Senhor nessa noite. Então, irmão, nós estamos chegando ao final.